Eu também. Eu vou puxar um gancho do Diogo, né? Hã? Cada um tem o seu sistema. Jeito, né? Então, eu vou puxar um gancho, né, com o que o Diogo começou aí a dizer. E, na verdade, eu vou usar a questão do aprimoramento humano como exemplo do que a gente pode pensar de funcionamentos, né? Eu trouxe algumas questões importantes para a gente ilustrar, mas na ideia de ilustrar o que vem a ser funcionamentos, né? Perspectiva dos funcionamentos, porque pensar nisso. Hoje em dia se fala muito de aprimoramento humano, né? O que seria isso? Seriam vários artefatos tecnológicos para tornar o humano melhorado. Então, a ciência, a biotecnologia vem desenvolvendo pensando em desenvolver vários aparatos para tornarmos melhorados. O que seria, agora resta-nos a indagação do que seria um humano melhorado, né? Ainda não chegamos nessa constatação. Você passa para mim? Então, a gente tem aprimoramento humano, que chamamos de convencionais e não convencionais. Convencionais são as coisas que estão no nosso dia a dia, como educação, um cafezinho, coisas habituais do dia a dia, uma academia, coisas que são convencionais, né? E tem os não convencionais, que são os aparatos. Podemos botar chips no cérebro, pernas mecânicas, vários aparatos não convencionais que vem sendo estudado pela ciência, né? Para nos tornar, próximo, Helena, para nos tornar super-humanos, né? O que seria isso? Ou super-soldados, porque há um grande investimento para essa tecnologia tudo também vem das Forças Armadas americanas, canadenses, alemãs, porque eles querem construir os super-soldados, né? Então, o que seria esse super? E aí é onde entra a nossa ideia. Hoje vem sendo isso um debate filosófico grande, onde a gente tem uma polaridade entre transhumanistas e bioconservadores, ou seja, eu tenho aspectos a favor ou contrários, né? Tudo isso mediante uma ideia que eles têm de natureza humana. Porque eu vou ser contra, porque todos esses aparatos eles vão destruir a natureza humana. Os transhumanistas acham que o Homo sapiens faliu, a gente tem que ir além da nossa biologia e tornar um outro, fazer um transhumanismo, quer dizer, também ele tem uma crença na natureza humana, né? Ela faliu, eu preciso agora jogar ele para um patamar de super. E aí, quando a gente pensa na perspectiva dos funcionamentos como algo que pode nos trazer ou remeter a trazer outras questões para o debate que não estão sendo discutidas, é nesse sentido. A questão de eles pensam nos aparatos, mas eles não pensam em nada de funcionamento, porque como é que esse aparato ele vai funcionar, como, em quem, quando. Porque, por exemplo, quando a gente fala, vamos botar chips e todo mundo ter uma audição fantástica, né? Vamos botar eletrodos, como é usado para os deficientes lá de implante coclear, vamos botar eletrodos em todo mundo que a audição vai ficar aguçada. Ampliar a visão para enxergar raios de distância. O que é isso no nosso funcionamento? Um caos, às vezes. Por quê? Porque você escutar demais é ruim, tudo que é demais pra gente é muito ruim, porque a gente, próximo, né? A gente tem toda uma engrenagem, né? Vou chegar nisso, de funcionamento. Mesmo que seja no funcionamento cerebral, por exemplo, o que é um sujeito com 100% de memória? Coitado, né? Vai viver com tudo em presença, vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Então, eles falam muito da questão dos aparatos, mas nada se discute de funcionamentos. O que se pensa, isso seria o quê? Um olhar para o futuro, quer dizer, para a gente não se tornar irrelevante diante da inteligência artificial que está vindo aí, a gente, para acompanhar isso, vai ter que se tornar um super-humano, né? Helena, eu não enxergo isso. É um olhar possível, mas do ponto de vista de quem para quem, né? E são outras questões que nos trazem, porque será que o aprimoramento para um também é para o outro?
o que é aprimoramento para mim, o que vai bem para o meu funcionamento é importante para o outro, ou vai ser o mesmo aprimoramento para o outro? Se eu pensar no próprio funcionamento cerebral, aquilo que eu jogo para mim como uma... por exemplo, eu lembro muito dos meus pacientes que diziam assim, eu tomo um remédio para ter foco, né? Para ter Ritalina, para ter mais foco. E era um adolescente que viava para mim e falava assim, poxa, que porcaria é aquela que eu tive que tomar? Porque, na verdade, eu deixei de ser eu deixei de ser engraçado. Então, assim, todas as nossas características, isso vem da questão do cérebro errante, né? Ela é privilégio em outras coisas. Se eu tenho foco demais, ele é bom para uma coisa, ele é ruim para outra, ele me deixa menos criativo, menos com capacidade de perceber o meio. Então, tudo isso é importante a gente pensar na questão de funcionamento, o que seria um aprimoramento. Não é unânime para todos. E aí vem a ideia que traz a PDF da natureza humana ser uma coisa flexível, porque isso traz essa possibilidade de pensar em funcionamentos, né? E por que pensar em funcionamentos? Porque a gente tem engrenagens, né? Dentro dos vários sistemas funcionais e dentro de cada sistema funcional. Por exemplo, nós somos humanos, mas temos várias engrenagens diferentes. Como é que a gente vai lidar com isso? O que é aprimoramento, o que não é? Então, isso é uma questão. E me veio essa ideia porque umas 2 semanas atrás eu participei de uma atividade com um grupo escoteiro que tinha crianças e adolescentes. E eles tiveram que fazer uma atividade prática de passar um dia inteiro vestidos de algum tipo de coisa. E eles foram criados uma mini cidade que eles tinham que passar o dia com um cego, o outro com um idoso, o outro na cadeira de roda, e tiveram que aprender a pegar coisa no alto, tiveram que aprender a atravessar a rua e passar o dia inteiro como cegos ou com alguma coisa, sendo colocados a viver um dia como. E no fim do dia teve uma discussão e um menino de uns 10, 11 anos virou e falou assim, poxa, e a gente ainda sai por aí fazendo lei para os outros, sem a gente nunca ter vivenciado o que o outro sente ou o que o outro faz. Então, isso é fantástico, me lembrou essa designer, né? Desculpa o tempo, eu vou... Olha a minha visão dele. É uma designer americana, que olha, que eu não sei se já ouviram falar, da Patricia Moore. Ela, com 20 e poucos anos de idade, trabalhava em Nova York, numa grande empresa de design, de eletrodomésticos, né? De várias coisas. Ela trabalhava numa empresa de 350 homens e era só ela de mulher. Então, eles tiveram uma reunião para falar de um design moderno de geladeira. E aí ela questionou na reunião, ela perguntou, não podemos projetar a porta de tal modo que uma pessoa com artrite pudesse abrir? Aí todos os outros pararam a reunião, olharam para ela e disseram, aqui a gente não projeta coisas para para essas pessoas, né? Ela se sentiu indignada, então ela começou um movimento de trabalhar com design, onde aqui nessa mesma época, ela falou, eu vou pensar nos idosos. Ela se vestiu como uma idosa, toda curva, e ela foi visitar vários lugares para entender essa população e ela vivenciar no dia a dia o que era abrir uma geladeira, o que era pegar coisa em cima no armário. Então, a partir disso, transformou a área profissional dela, porque ela virou especialista em entender funcionamentos e fazer designer para as funcionalidades, não para um design geral, que eu tenho coisa no alto, eu tenho nisso. Então, essa atividade de escoteiro me lembrou isso, como isso é uma coisa que a gente não é habituado a fazer, né? Então, ela chamou de design inclusivo, ou universal. Universal não no sentido que a gente acha que é igual para todo mundo. Universal porque tudo tem que atingir a todos os tipos de funcionamento. E ela fala que ela se pôs no mundo para conhecer funcionamentos. Então, isso que é uma coisa importante que a gente não faz. E a gente não ensina as crianças mesmo a fazer. Por isso que eu achei interessante a atividade e a própria criança ter esse relato, porque isso é uma coisa que deveria ser trabalhado sempre e não é, né? Então, a mesma coisa, ela mesma diz, uma compreensão que o tamanho único não serve para todos, né? Por isso é importante. Por que a gente vai pensar em aprimoramento? A gente pensou por que pensar em funcionamentos, mas por que pensar em aprimoramentos? A gente é uma espécie, ou somos espécies que vivemos em aperfeiçoamento, em aprimoramento. Só devemos saber para que serve ou questionar que tipo de aprimoramento. Que diz evolução, a gente já
no Homo sapiens lá atrás, a gente começou a construir as primeiras ferramentas para tirar, para facilitar o corte da carne, e aí veio o fogo, veio a questão, e nós fomos aprimorando. Por quê? Porque hoje não precisamos passar o dia inteiro caçando para ganhar tantas calorias, a gente vai na geladeira e busca. Então isso foi nos permitindo fazer o quê? Fazer outras funções e desenvolver outras coisas. Então assim, a gente é um ser de aprimoramento. E além de tudo, aprimoramento por quê? Porque eu gosto dessa questão da PDF, que a Clara coloca, que somos sistemas funcionais dinâmicos, flexíveis, que se transformam e se moldam numa tentativa de melhor se harmonizar com o seu entorno e alcançar uma realização plena. Então assim, aprimoramento é possível porque a gente não tem uma estaticidade. A gente está se modificando. Quem a gente é hoje é muito diferente de quem a gente era ontem ou algumas horas atrás. Então a gente está sempre se modificando. Né? Por isso é importante pensar na perspectiva dos funcionamentos. Por quê? Porque eu acho que ele tem que passar à frente de qualquer pensamento ético a respeito do assunto. Né? Porque na verdade, e só quem pode dizer do outro é o outro mesmo. No início da minha formação, eu atendi muitos anos pessoas com dificuldade. Eu sou fonoaudióloga, né, ou pelo menos era fonoaudióloga, e aí eu passei muitos anos atendendo déficits cognitivos, dificuldades de linguagem. Então, no começo da minha formação, a gente tinha no consultório um armário cheio de pastas. Essas pastas tinham um nome, né? Era assim, anamnese e avaliação do afásico, do deficiente auditivo, da gagueira, do não sei o que, eram as pastinhas. Aí se o paciente vinha, eu já sabia de antemão o que ele tinha, eu ia lá buscar a pastinha para fazer uma anamnese da gagueira, né? Uma anamnese do afásico. E aí você quer encaixar as pessoas naquelas características. A maior alegria da minha vida foi o dia que eu substituí isso por uma folha em branco, porque só quem pode dizer do outro é ele mesmo, né? Eu não posso levar esse conhecimento prévio para eu achar, porque mesmo dentro das doenças, mesmo dentro das deficiências que sejam, das dificuldades, a gente tem muitas diferenças entre um e outro. Então, assim, em toda situação, o importante é conhecer o funcionamento, porque cada um vai ser diferente do outro. E aí, quando a gente pensa pela PDF, a gente tem que pensar nos funcionamentos básicos. O que seria aprimoramento? O que seria aprimoramento para cada funcionamento, o que é básico para ele, o que é importante. Porque, por exemplo, eu já tive com um Asperger uma vez que virou para mim e falou assim: mas as pessoas estão querendo que eu melhore o quê? Eu não me enxergo diferente de ser um Asperger. E aí você vai fazer o quê? Você vai tornar ele o quê? Né? Aí é a hora que funcionamento básicos para ele. Então, o funcionamento de melhoria estava mais para a família. Então, a gente tem que tratar a família, o entorno, não a pessoa. Então, o que é funcionamentos básicos? É o aprimoramento humano como florescimento dos funcionamentos básicos, das mais diversas formas de vida existentes em harmonia com o seu entorno. Porque às vezes eu vou me tornar um super e não vou estar bem com o meu entorno. É igual o adolescente que virou para mim e disse: eu não sou mais eu. Né? Quer dizer, ele perdeu a graça com os colegas, ele ficou tão focado que ele não era mais engraçado. E talvez o importante para ele seria ele ser o engraçado. Né? Seria para ele não pode perder essa identificação. Então sempre a gente tem que estar analisando isso, o que é um funcionamento básico para cada um, que tem a ver com os aspectos identitários, né? Cada forma de vida implica um tipo diferente de funcionamento que, sob o ponto de vista da constituição da identidade, deve ser reconhecido como básico. E a questão da natureza humana, que isso rompe, isso põe abaixo essa ideia também dessa polaridade do discurso do debate ético, que é transhumanista ou bioconservador. Quer dizer, todos os dois estão apegados à natureza humana, né? Ou porque eu preciso transcendê-la, ou porque qualquer intervenção vai acabar com a natureza humana. Então, quando traz essa possibilidade da natureza humana como algo mais flexível, o aprimoramento se torna possível. Só que a gente tem que pensar nos funcionamentos, né? Nos funcionamentos para ver o que é um aprimoramento ou não. Então, isso a gente rompe um pouco com essa questão da normalidade, do patológico, porque, como a Clara falou, todos nós somos deficientes de alguma coisa, né? Ou bastante deficientes de alguma coisa. Então, todos nós vamos ser deficientes em algum nível.
não há como determinar de forma categórica e absoluta que intervenções promoverão o aprimoramento dos seres humanos em geral. Né? Aprimoramento pode ser uma coisa importante, mas é importante ver aprimoramento importante para quem. Né? Certo? Entendeu? Consegui? Ó. Bati recorde.